Olá a todos. Hoje de noite vamos começar uma live com o nosso projeto de histórias, preconceitos e autoconhecimento. Quando eu vi iniciou aqui, a gente vai chamar o Gilberto. O Gilberto é o nosso grande designer. Já vou chamar ele aqui pra gente entrar direto. Só um pouquinho, deixa eu ver onde é que ele tá. Muito bom. Olá, boa noite então. Estou chamando o Gilberto aqui para participar com a gente aqui dessa live Opa, aqui. E aí, Gilberto, aqui, tudo bom? tudo bom? Iniciei a nossa live meio no susto quando o vídeo já começou. Mas é assim, é ao vivo. Sim, Querido, um grande prazer a gente estar aqui juntos. Temos uma história já de alguns anos juntos. E sim. esse é o momento da gente compartilhar um pouco dessa história. Então, estava dizendo para todo mundo que gosta do design, da experiência de usuário do aplicativo. Este senhor é o grande responsável pela beleza, faz toda a arte, toda a concepção visual, todo o design. E é isso aí. E estamos aqui para ouvir um pouco da sua história, né, seu Gilberto? Uhum. Então, quem sabe tu te apresenta um pouquinho para o pessoal? Sim, bom, Gilberto Alves Leal, meu nome. É, eu acho que minha história, se fosse dar uma sinopse, seria assim, como é que um menino negro da periferia, de uma família pobre, se tornou designer e conseguiu ser o privilégio de, de fazer o design de um app que depois ganhou o prêmio de melhor app do ano no Google. Enfim, essas coisas são menores. Eu acho que o mais importante é conseguir fazer um app que ajuda tanta gente. Eu acho que muito mais é um privilégio muito mais importante para mim. Mas Então, é me uma, conta, você é de São Paulo, né? sim, sou de Guarulhos, né? A Guarulhos. minha família toda é de Guarulhos, que é Grande São Paulo. Guarulhos é uma cidade assim, como se fosse um bairro da periferia de São Paulo, né? Não tem uma cultura da cidade própria, embora a cidade seja mais antiga que São Paulo. E dos meus quatro avós, é, a minha, a gente fala da gente, é legal falar dos antepassados, né? Acho que a gente carrega muito deles. Dos meus quatro avós, tem uma parte da família, a família da minha mãe veio do Paraná, uma família bastante pobre no norte do Paraná, e veio a vida em São Paulo. E o meu pai não, já é uma família um pouco mais antiga de Guarulhos mesmo. O pai do meu pai era branco, a mãe do meu pai era negra, é negra, e a família dela veio do interior de São Paulo, de Areias, assim, bem no norte de São Paulo, para cuidar de cavalos numa fazenda em Guarulhos. Então, imagina quando tinha uma fazenda com cavalos num lugar super central de Guarulhos hoje em dia. É, e então eu sou, hoje em dia se diria que eu sou um negro de pele clara, né? É, Então, a origem, me conta melhor, então, dos quatro avós, quantos um, tem? uma avó, a minha avó, a mãe do meu pai é negra, e aí o pai do meu pai era assim, veio de Socorro, do interior de São Paulo, e assim, era um branco, assim, cabelo preto, olho bem azul, bem azul. O pai da minha mãe também era assim, um moreno, assim, a pele bem branca, o cabelo bem preto, de olho bem azul também. Eu tenho sobrinhas com olhos azuis, assim, por causa disso. E, e a mãe da minha mãe também bem branca. Então, a história de racismo é todo mundo pobre, assim. A gente fala pobre, assim, né? Mas, enfim, não era miserável, mas pobre. Uhum. E
A história de racismo começa dentro da família. Para pessoas que são negros de pele branca, sempre a história de racismo começa na família, né? Diferente das pessoas que são negros retinto, que todos os familiares são negros, eles têm uma autoproteção, assim, né? Eu acho que isso é Então, interessante, né? Essa diversidade, né? Que é um termo que a gente tem falado tanto. é, Como é que a tua família reagia com essas diferenças aí? Tinha desde olho azul até pretos. é. Isso, então, é, bom, eu acho que minha família, eu tenho, assim, um privilégio de ser de uma família que era pobre de renda, mas muito rica assim, em amor e espiritualidade. Essas três coisas, amor, espiritualidade e música. E Hum, eu acho que essas três coisas para mim são a mesma na vida. Música, espiritualidade e amor não tem como diferenciar. Mas meu pai, sendo negro, ele trabalhava, meu avô era encanador, numa época em que ser encanador era uma profissão de respeito, assim, na construção civil, porque não era um pedreiro, ele era um encanador, era algo bem técnico uhum. e difícil de operação naquela época. E meu pai, então, herdou essa profissão do meu avô, meu pai disse que começou a trabalhar quando as perninhas começou a firmar, ele dizia com essas palavras. As perninhas começou a firmar, eu comecei a ir na obra com o seu avô e trabalhar junto com ele. Então, ele trabalhava na construção civil e ele não foi aceito pela família da minha família branca da minha mãe. Deixa eu ver se eu consigo tirar. E não foi aceito pela família da minha mãe, de cara, eles se conheceram na igreja. E a família da minha mãe dizia que, não, que meu pai não tinha estudo, o problema é que ele não tinha estudo. Não era, tá. E aí meu pai gostava tanto da minha mãe que ele. Isso é uma característica interessante, né? O racismo no Brasil, ele não aparece como racismo assim, racismo, ele aparece velado, ele parece escondido. Então, assim, não é que ele não é negro, não tem nenhum problema com negro, o problema é que ele não tem estudo. Enfim, dali um ano mais ou menos, meu pai, o diretor chamou meu pai na escola, ele achou que tinha acontecido algum problema, mas o diretor avisou para ele que ele era o melhor aluno da escola toda. É, porque tal era o amor dele pela minha mãe, né? Uau. Não necessariamente pelos estudos, talvez. É, mas então, uh, mas assim, na minha família, o meu irmão tem a pele um pouco mais clara, minha irmã um pouco mais parecida comigo, minha mãe branca, então, mas assim, eu era tratado como negro, assim, na família, e às vezes com termos assim bastante, que hoje seriam considerados absolutamente objetos, mas que na época era bastante natural, assim, minha avó me chamava de tizio, de tição, de sagui até, que é um macaquinho, porque eu era magrinho, pequenininho, então me chamavam de sagui, nem um saguizinho. E era, às vezes, até uma forma, o meu irmão querendo me zoar, assim, porque a família, adolescente, principalmente, a gente é malvado, né? De todas as formas possíveis. O meu irmão, talvez não se veja como negro, me chamava assim de nomes também assim, e eu não tenho nem coragem de repetir. E era bastante normal para mim, mas era constrangedor, né? Com isso a gente começa a se ver como um inferior. Uhum. Então, isso você está dizendo assim, são discursos da parte branca da família, digamos assim. É, E você mesmo, em relação ao seu irmão, é mais escuro? Como é que ficou esse negócio? sim, meu irmão aparece no Brasil como loiro. Se ele for para qualquer outro lugar do mundo, eu acho que vão racializar ele como latino, sei lá. Uhum. Ele tem essa pele assim que não é bem branca, mas que não é visto o cabelo meio amarelo, assim, então ele é visto Tá. como loiro. E daí eu acho que tem essa relação, né? Então, tinha uma distinção, que eu acho que está muito interessante dessa história, que eu não tinha Uhum. clareza dessa história, apesar de a gente conviver já há bastante tempo, Sim, mas esse é o momento da gente se conhecer mais, eu te conhecer mais. sim, É que tinha uma distinção que permeava as relações familiares, que aparecia na forma de discursos e quase como um ranqueamento, digamos assim, dos, dos, dos enfim, sim, um ranqueamento dos superiores e inferiores, vamos dizer assim, de certa maneira, um discurso inferiorizando
Ao mesmo tempo em que, sim, ao mesmo tempo em que minha família me amava muito, e eu sei que minha família me ama muito, mas eu acho que o racismo tem muito a ver com isso. Tem uma coisa que é assim, uma compensação, um racismo que é compensado por modalizações afetivas. Hum, Então é assim, você é o pretinho, você é o neguinho, mas é meu neguinho, sabe? Você é entendi. sabe? Então, São coisas que conviviam juntas, né? Esse amor, esse afeto e essas distinções ou essas, talvez, essa distinção que me coloca como inferior, isso eu uhum, reconheço, né? Mas e essa inferioridade daí para mim vira uma necessidade de compensar com desempenho. Então é uma coisa que eu levei muitos anos para entender, até muito recentemente. E eu devo admitir, na verdade, que eu estava pensando para essa live, eu estava pensando sobre a minha história, sabia que eu tenho que contar a minha história, eu estava pensando sobre isso. E daí eu pensei assim, puxa, tá aí, faz muito tempo que eu estava tentando entender por que eu tinha essa necessidade tão grande de ser excelente em tudo. Eu não consigo fazer um desenho, desenhar mal e ficar tranquilo. é, Não, eu eu, preciso fazer o curso, é até- eu fico eu, bravo. eu quero apontar até a Celina aqui. Celina falou assim: não diz isso, doutor Diogo. Acho que ela deve estar falando, né, em relação quando eu falei da questão de superior e inferior. Não, E o que eu estou querendo dizer exatamente é que, de alguma forma, esse conceito de superior e inferior, ele parecia, de certa maneira, tá acontecendo numa parte do modo como as relações estavam se dando na tua família, né? Numa distinção, obviamente, de anos atrás, que também isso era meio... que é subjetiva, E que é que subjetivo, é exatamente. escondida, que é Velada, né? Tu falou. velada, mas, sobretudo, ela é inconsciente. Uhum. Ela é inconsciente. Eu tenho absoluta certeza que a minha avó, a minha, sabe, a minha mãe, toda a família, o meu irmão, imagina, são pessoas que me amam demais e que não me viam como uma pessoa. Se você perguntar, você acha que o Júnior, eles me chamam de Júnior na família, você acha que o Júnior é inferior? Jamais, jamais alguém diria é inferior. Mas mas tem uma coisa assim que entrelaça as relações e que é difícil da gente pegar, sabe? Justamente por essas modalizações afetivas, que no meu caso são muito agradáveis, mas tem alguns casos. Tem um caso clássico, né, da pessoa que tem uma empregada doméstica, como se chama, entre aspas, aqui, empregada doméstica, que é negra, assim, toda a maioria. E aí fala assim: não, a fulana aqui, nossa empregada, a gente gosta muito dela como se fosse uma pessoa da família, né? Só que ela tem um salário que é menor do que o salário mínimo, ela não tem nenhum benefício, ela não tem carteira assinada, ela não tem nada do que sua família mesmo teria se tivesse, se ela fosse da família. Mas é uma forma de tratar com afetividade essa relação, que na verdade é uma relação de estranhamento, uma relação de o outro, né? Eu tô aqui, você é o outro, né? De um olhar Então, que tem uma desigualdade no olhar, né? Talvez sim, que já parte de uma desigualdade, né? Né? E que talvez sim, pelo lado afetivo, como você falou da sua família, tinha uma coisa afetiva e carente e tentar, e até compensatória, né? Talvez até comparando com o teu irmão mais loiro, mais branco, enfim, né? E que davam atenção, né? Porque olha só, né? Eu acho que é pode bem ser. interessante, e acho que é complexo isso mesmo, né? E você, de alguma maneira, então começou, isso a gente ouviu na live da Jéssica também, né? Muito essa história, né, de que tem que alguma coisa vai se criando que você tem que compensar, você vai ter que fazer mais É um tema do que recorrente, alguém. né? Vou ter isso é muito interessante que está vindo, né? E o outro aspecto aí, né, que tem, né, que é que ter uma origem mais pobre, né? Pobre de Sim, dinheiro, pobre de dinheiro, sim, porque você tinha riqueza de amor, de espiritualidade e da questão da arte, né? Da música, sim. enfim, da arte, né? Tinham várias riquezas, que aliás eu acho, E pessoalmente, é o conceito de importante, riqueza é bem amplo. eu acho importante diferenciar, porque a gente é uma sociedade que valoriza muito o dinheiro e a riqueza financeira. Eu acho que a gente tem vários tipos de riqueza que a gente tem que valorizar, né? Mas tem uma coisa que passa pela linguagem também, pelo jeito de a gente falar. É, o português que meu pai falava
não era o mesmo português que minha mãe falava. Isso era muito claro na minha família, assim. E a minha mãe corrigia o meu pai o tempo todo. E o meu pai se deixava corrigir. E isso me fez pensar que o português que minha mãe falava era o correto e o do meu pai era errado, né? Então, tem uma... Depois, muito tempo depois, eu fui entrar em contato com uma ideia da Lélia Gonzalez. Ela é antropóloga, socióloga, foi professora da UERJ. Ela fala ela, enfim, trata de psicanálise e racismo. E ela diz que o racismo é um sintoma que caracteriza uma neurose cultural brasileira. E que, então, por conta dessa neurose, tem um recalque. E o que se recalca? O que recalca é a linguagem. Que linguagem é essa que a gente recalca? É o que ela chama, a Lélia Gonzalez, de pretuguês. Pretuguês. Então ela faz ela retoma o histórico da linguagem dos negros, de como falavam os negros, de onde foram escravizados, de onde eles vieram. Então, da ausência do L e do R, por exemplo, na língua original deles. Então, como eles foram introduzidos forçadamente ao português. Então, daí você tem um racismo linguístico mesmo. De pessoas que falam problema, em vez de problema, né? Ou formas de usar o plural, falando nós foi, os carros. E meu pai falava muito assim. No entanto, meu pai era pastor. E a gente tem que se deixar ser vulnerável para falar essas coisas, porque hoje em dia ser pastor é uma coisa muito feia. E eu acho engraçado, porque meu pai nunca recebeu nenhum centavo da igreja e eu falo que ele é pastor, fica parecendo que ele ganhava alguma coisa. Isso é assim, um preconceito, enfim, é outro tipo de preconceito, né? Mas motivado por pastores que de fato destroem a reputação da religião cristã e que fazem isso mesmo. Mas quando meu pai estava na igreja, fazendo um sermão, ele estava de terno e gravata e ele estava falando um português impecável. Então meu pai dominava aquela linguagem. Em casa ele falava de outro jeito. Então tem essa maneira como o racismo entra na linguagem, a linguagem entra na nossa cabeça, a linguagem faz o nosso jeito de falar, né? A Flávia, a minha esposa, a Flávia, ela repara como eu falo de um jeito normalmente, mas quando eu fico nervoso, quando eu fico estressado, quando eu fico triste, eu imediatamente mudo a linguagem e começo a falar de um jeito que se fala na periferia. Então eu começo a usar a gíria da periferia, eu começo o meu R, que aqui em Porto Alegre, eu estou vivendo em Porto Alegre há 5 anos, já virou um R diferente, eu já não falo mais porta, eu falo porta. E aí quando eu fico bravo, parece que tem uma chavinha que desliga, assim, e fala, deixa isso de lado, agora você vai falar outra língua mesmo. E é difícil de assumir essas coisas, né? E quando a gente tenta dominar a linguagem e dizer assim, você não pode... Eu vi numa outra live sua, acho que foi com a Jéssica, falando de que termo que é correto, né? É negro, é preto, é mulata, não sei o quê. Eu acho interessante essas conversas. Os americanos falam black, né? O preto. E você jamais pode chamar alguém de nigger, né? Negro. E em português no Brasil o movimento o movimento negro se tomou essa palavra negro como uma coisa muito, como um motivo de orgulho, né? Eu sou negro, eu tenho orgulho de ser negro, essa é a palavra. E é uma coisa específica do Brasil. Mas aí quando você pega, e tem essas sutilezas, né? O racismo no Brasil é muito sutil. Quando você pega e diz assim, não pode falar mulata, porque mulata vem de mula, tem a ver com a sexualização da mulher, tem a ver com a objetificação da mulher, não usa essa palavra. Tá bom. O homem branco, o macho que objetifica a mulher negra, imediatamente entende essa regra e fala assim, tá bom, não vou chamar
ela mais de mulata. E do que eu posso chamar? Posso chamar de mulher. Ok. Ele, aí passa uma mulher negra e ele fala, que mulher, hein? Ou seja, ele segue objetificando a mulher negra e só não usa aquela palavra. Resolver o problema passa pela linguagem, mas não de forma moral, sabe? É, essas formas como a gente lida com a linguagem são... E a maneira como a linguagem entranha nossas questões familiares são muito difíceis, né? Principalmente pela forma que a gente lida com a educação. Então. E acho que em áreas sensíveis, como essa questão de racismo, né? É, é normal, acho também, se ficar nessa história da origem da palavra, né? Como se isso fosse um... Sim, a etimologia, como se a porque origem da palavra definisse o significado dela, que nem sempre é verdade, né? Depois que eu aprendi com a Jéssica sobre esse negócio da mulata, do mulato, que teria a ver com a mistura, né? Do Sim, cavalo com o jumento que dá a mula, ou seja, uma mistura, né? sim. A ideia de que é uma mistura. Eu fui dar uma olhadinha, né? E vi realmente que, quer dizer, tem uma. E eu acho que como eu falei, quem está sendo prejudicado tem todo o direito de dizer o que lhe Claro. convém e o que não lhe Não, se você convém. não gosta, ponto final. Mas também tem um aspecto outro da linguagem que às vezes que o uso da linguagem, a conotação que ela toma, ela vem do uso mesmo, né? Ela se desgruda da sua origem. Então, e até um exemplo é rapaz. Rapaz, a origem da palavra que significa ladrão, né? Mas Uhum. nenhum rapaz se sente ofendido se alguém chama um rapaz ali, né? E até a história do pega rapaz, pega ladrão, né? Então, Aham. então assim, mas como eu falei assim, mas não existe um preconceito sobre ser um rapaz ou sobre ser homem, né? Então, né, acho Sim, que também, por outro lado, ou seja, como é uma área sensível, eu acho que também são questões de sensibilidade que precisam ser sim. respeitadas, né, de preferência, né, pelo menos facilitar uma comunicação que une, né, uma comunicação que respeita e que une as pessoas, né? Mas eu acho que você falou de uma coisa importante, eu acho que um outro componente disso aí, quando você falou dessa, que mulher, enfim, eu acho que é o lugar de fala, né? O lugar, a partir de que lugar eu estou falando, né? Sim. Uma palavra, né? Porque eu posso falar uma palavra a mais respeitadora possível, né? E posso usar de maneira pejorativa, né? Sim. Eu me lembro de Então, uma história que aconteceu comigo, que foi assim, eu tava num sítiozinho de uns amigos da família, com a minha família, a família deles, e o dono do sítio, que era nosso amigo assim de infância, da minha família, a gente tem um laguinho assim pequenininho, um laguinho artificial com uma árvore no meio, era super legal, a gente ficava brincando lá, né, eu adolescente. E aí tomei muito sol, quando eu tomo muito sol, eu fico bem preto mesmo. E daí, todo mundo elogia muito minha cor quando eu tomo sol. Assim, olha, que lindo ser bronzeado, e tal, porque eu fico mais vermelho, ao mesmo tempo fico mais escuro e mais vermelho. Então, fica uma cor bonita. E daí, esse dono do sítio começou a me chamar de negão. Ele estava se referindo, para mim era óbvio, ele não precisava explicar, ele estava se referindo à cor que eu peguei por ter me tomado muito sol. Então, ô, tá negão, hein? E aí ele foi falando negão, 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 negão. E aí chegou um amigo dele, que não me conhecia, que não sabia meu nome, e eu me lembro disso assim, muito, muito claro. E é uma memória de infância. E aí chegou esse cara, a gente estava nesse laguinho, tomando banho, tomando ali, nadando e tal. E aí ele olhou, esse outra pessoa que não sabia meu nome, olhou para mim e falou, ô negão. Na hora que esse outro falou, ô negão, aquilo me ofendeu. Porque ele estava me colocando como outro. eu acho que É, o exemplo perfeito do lugar de fala, desse lugar a partir de onde a pessoa fala, que emite grande parte do conteúdo a ser comunicado, né? sim, Eu acho que isso é um belo exemplo de quem e a partir de que exatamente a palavra é a mesma, mas a pessoa, o jeito que ela está falando, o contexto determina em grande parte o impacto que ela tem. e isso, a Mila, como é Mila
negro aqui perguntou, né, como é que a gente educa as pessoas para se comunicar de forma respeitosa. Eu acho que não, a educação para se comunicar direito passa menos por explicar essa palavra você deve falar, essa palavra você não deve falar, e passa mais, a resposta está na própria pergunta, passa mais pela empatia mesmo. Que é o ponto de partida do design, né? Que a gente trabalha muito isso no símbolo. É conseguir se colocar no lugar do outro, saber quem é o outro, respeitar o outro, olhar o outro com amor, olhar o outro como um amigo, olhar o outro como um igual, olhar o outro como alguém que merece todo o teu respeito, e ser amigo do outro, e é claro que isso não é fácil, né? Mas dada essa relação, você pode chamar as pessoas do que elas quiser, do que você quiser. Porque no momento que você chamar a pessoa por um termo que ela não gostar, ela vai falar, oh, não me chama disso, e nunca mais você vai chamar porque você é amigo dela. Agora, claro que, enfim, tem alguns termos que são obviamente ofensivos, né? Que sempre vai evitar, de novo, por uma questão de cuidado com o outro, né? Sim, mas acho que você está falando um aspecto que é bem importante, que é dos princípios, né? Ou seja, a comunicação. Se eu estou num lugar, ou se eu já estou incorporado com alguns princípios, para começar, da igualdade de capacidades ou de igualdades de direitos, igualdades né, de acessos, independente da cor ou independente da etnia, né? Porque a gente pode colocar índios, pode colocar, ou talvez Claro. pode colocar, talvez, vamos comparar aqui entre os brancos, os escandinavos, ou os japoneses, enfim. Aí a gente, né, pode atribuir uma série de conceitos, mas enfim, não importa de onde é que é, qual é a cor, qual é a nacionalidade, porque estamos partindo de princípios igualitários, né? Sim, mas isso, por outro lado, Mas isso incorporado na alma, não só é, conceitualmente. Não só, olha só, sim, deve ser assim, eu estou fazendo isso por dever. Estou falando, sim, é um dever no sentido, princípios incorporados na alma, ou seja, que realmente você sim, está operando a partir é um desses valor. princípios. Como um valor arraigado. Como um Sim, valor arraigado. sim. Apesar de sabermos que temos muitas questões, né, de viés inconsciente que nos permeiam, né? Permeiam todos nós Que que é o nós racismo estrutural. que é o Que respeito. isso é o racismo estrutural. A pessoa pode ter boa vontade, ela pode ter o desejo de não ser racista e tá ao mesmo tempo ser atravessada por esse racismo estrutural que se dá na sociedade, né? Então, e que é inconsciente. E que não e que isso faz parte disso de maneira muito profunda o fato de que os negros não têm não acessam os lugares de poder, os negros não têm acesso à educação, os negros não têm acesso a uma estrutura mínima para se desenvolver. E é por isso, poxa, a gente fala de racismo agora, para mim mudou completamente a minha ideia de racismo quando eu descobri que na ditadura teve um decreto 510, artigo 33, que vedava na sociedade qualquer discussão pública que colocasse o tema racismo, porque era tido como incitação ao ódio e discriminação racial. Então era proibido falar de racismo no Brasil por toda a época da ditadura. Então, como é que você quer lidar desse tema num país quando a época dos meus pais, assim, inteira, ou pelo menos uns 20 anos aí, era absolutamente proibido. Então não era nem. E a gente está falando de racismo, mas a gente está falando de autoconhecimento. É engraçado, na hora que eu falei isso, a Nilce aqui falou racismo e autoconhecimento. E,
E o racismo é só uma parte mesmo, com outras formas de sofrimento. Puxa, eu tenho, você me conhece bem, eu tenho, assim, eu sempre tive um quadro que os psiquiatras chamam de depressão, eu gosto de chamar de angústia, eu acho mais interessante, eu não gosto desses termos técnicos. Mas uma angústia, uma Melancolia, né? tristeza, melancolia, dificuldade de viver, eu acho que se tivesse que articular, dificuldade de viver, essa dificuldade de viver. Não dá para eu dizer é por causa do racismo. Ponto. Se não tivesse racismo no Brasil, Gilberto seria feliz a vida inteira. Não. Ansiedade, muita ansiedade, mas ansiedade é um termo técnico. E essa. Mas que Isso é uma angústia comum em artistas também, né? é. Mas Artista, comum não é ruim, né, o não, Diogo? comum, não estou dizendo que é ruim, tô dizendo, Isso. é um aspecto que inclusive é grande matéria-prima de criação artística, inclusive, né? A arte acaba Sim, mas é sendo um difícil. jeito de. Mas não dá pra gente. Não, a gente tem que lidar de algum jeito. E a gente acaba aproveitando a arte. Mas eu faço arte muito melhor agora que eu tenho a cabeça mais bem resolvida do que eu fazia antes. Porque antes, quando eu estava deprimido, eu ficava o dia inteiro assistindo TV. Eu não Sim. estava no violão, eu não estava no piano. Então, porque eu digo isso porque realmente as pessoas têm uma ideia de que o artista sofre, e os artistas têm essa ideia, de que ele sofre e que esse sofrimento existencial é que leva a grande arte dele, e, portanto ele não deve se tratar. E aí que está Não, o isso eu perigo. concordo plenamente e os estudos mostram isso. Os artistas que têm problemas emocionais ou mentais maiores, uma vez tratados, rendem muito mais. Sim, Exatamente. justamente porque esses sofrimentos eles atravessam a gente, né? Mas assim, a música, para mim, eu sou designer. Eu sou designer. Demorei para dizer isso assim na vida. Eu sou designer. Mas porque eu faço muita coisa, né? Eu sou Você é bem músico, né? polivalente. Você é Eu um, sou você é artista uma, você, visual. você é um eu acho que você é várias coisas, na verdade, né? Mas você, para mim, a base do que eu te enxergo é um grande artista, uma pessoa que tem uma capacidade de de um olhar muito desenvolvido e muito sensível e que se traduz em várias atividades tuas, né? Quando tu compõe música, quando eu já vi músicas que você produziu, enfim, a parte do desenho, a parte da concepção, enfim, tem uma série de atributos ali que tu tem, né? E isso não quer dizer, aliás, só para fazer um parênteses aqui, uma coisa que eu admiro muito na tua maneira de pensar, que eu já falei isso para ti, né? Já falei para várias pessoas, que você vai desde o mais concreto e analítico, ponto, detalhe de uma história, até a questão muito abstrata, muito conceitual e muito, enfim, artística, né? Você consegue transitar por esses caminhos todos, olhando para a mesma coisa, né? Ou seja, é uma grande visão, tipo, 360 graus, assim, né? Dos fenômenos, né? Isso da tua capacidade, da tua maneira de ver as coisas, que eu pessoalmente admiro muito e acho que é uma das grandes riquezas do convívio contigo e das riquezas que tu traz para o single, inclusive. A tua parte música músico não aparece no Não single, aparece. mas eu que vejo, assim, que vejo as coisinhas que, né, as poucas coisas que você publica, né, e tal, no Instagram, Sim. enfim, a gente vê que tem todos os elementos, né, de performance, de criação, de Eu tive composição, uma época de como ator também, né? No ator, teatro profissional, exatamente. Ator, exatamente assim, e foi muito bom. você é um artista, né? Coro, né? Canto, O coral, eu sou coral. regente do coral na igreja hoje em dia, que era o que meu pai fazia na igreja, né? Então tem uma transmissão assim de conhecimento intergeracional que passa a gente, né? E é difícil isso, porque ao mesmo tempo eu sei que eu poderia,
se eu tivesse. Hoje eu consigo fazer música que eu jamais consegui na vida, porque hoje eu tenho um computador legal, comprei o software que precisa Bacana. ter, sabe? Eu tenho um piano em casa, sabe? Eu tenho um violão bom, eu tenho um microfone, eu consigo fazer música, que, sabe, há 10 anos atrás eu fazia de maneira extremamente precária. Então esse acesso, assim, a quantidade de músicos que a gente tem no Brasil que não tem a menor possibilidade de se desenvolver como músico é imensa. Mas esse ainda é um lugar em que o negro tem como é que se diz? Ele é autorizado. O lugar do artista e o lugar É, do eu, futebol. do esportista como um todo, eu É, diria, né? sim, No sim. Brasil, obviamente, muito forte o futebol, né? O lugar eu acho que o lugar do artista é um lugar até que eu diria que é ocupado com muito destaque, né? Muita honra, né? Eu acho que assim, dentro da Principalmente na cultura, música, né? Na na música, música, na porque música, no na arte visual, eu faço hoje, eu é, tô terminando uma graduação em História da Arte. Na arte, os museus, você pode olhar um por um, com certeza, assim, os museus estão cheios de quadros, de esculturas de homens brancos. Isso é uma verdade. coisa que está sendo discutida agora, que está sendo olhado, mas nós temos muitos artistas negros muito bons que mereciam estar no museu, com bastante destaque, e que não estão. E que não estão por esses motivos, né? Assim, a educação no Brasil é um privilégio de gente branca, né? Eu sou designer porque poxa, eu tive uma educação formal na base, educação básica mesmo, muito ruim, muito precária. Eu não aprendi matemática, eu não tive nenhuma aula de química, toda a história da minha educação, não tive nenhuma aula de química. Eu tinha muita aula vaga, assim, tinha muita professor que faltava, assim, era uma escola. Outro dia tava uma matéria sobre a aprovação do Fundeb, e aí eu tava vendo, assim, tinha um exemplo de escola decadente, assim, bem exagerado, para mostrar o quanto que precisa desse dinheiro e tal. Eu olhei assim, eu falei, mas isso aí para mim é uma escola normal. Eu não estou vendo nada de precário, assim, as carteiras quebradas, a parede é pichada, não é assim escola? Então, eu tive que superar esses desafios, né? A minha mãe, eu preciso tomar cuidado que minha mãe está assistindo. Cuidado com o que eu falo, né? Claro. A minha mãe, que é uma pessoa muito legal, a quem eu amo muito, e para quem eu quero mandar um beijo. A minha mãe, ela não falava muito. Eu ouvi das outras lives que a mãe e o pai sempre falavam muito que tem que estudar muito, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E a minha mãe não dizia isso, ela insistia que a gente tinha que ter uma profissão. A preocupação dela era essa, tem que ter uma profissão. E Guarulhos tem uma tradição assim do ensino técnico, porque tem bastante indústria, né? Então, eu ganhei minha mãe fez um esforço para comprar um computador para a gente com a internet. Daí a gente conseguiu, enfim, eu tive o desejo de ser programador. E ela conseguiu economizar um dinheiro para me colocar numa escola, no ensino médio técnico. Daí, onde eu estudei para ser programador. Mas por não ter uma base zero de matemática, e eu achava falsamente que precisava entender muito de matemática para ser programador, que não é verdade, para quem está escutando quer ser programador é ruim de matemática, seja programador, tem que ser bom escritor para ser bom programador, então boa lógica. E eu ia bem em lógica, Diogo. Lógico, eu ia muito bem. Eu entregava a prova, eu não era o primeiro. Eu entregava tudo, tirava 10. E eu não era o primeiro, eu era o segundo. O primeiro era sempre um japonês. Que reforça esse estereótipo de que o japonês é o inteligente. Né? Por acaso eu reforçava o estereótipo de que o japonês é inteligente com essas coisas. Mas daí
eu percebi, eu lembro que saiu uma matéria na revista Veja que dizia que o web designer é a profissão do futuro que vai ganhar 10 mil reais. Eu falei, eu quero ganhar 10 mil reais. Acho legal, ganhar 10 mil reais. E isso no ano 2000 era um dinheiro absurdo. Assim. E daí eu percebi que eu podia aprender essa profissão sozinho. Eu percebi que eu podia estudar sozinho na internet. E eu podia fazer amizades ali de pessoas que estavam na USP, que estavam, sabe, estudando arquitetura na USP, que me indicavam livros, eu ia lá, comprava aquele livro, estudava aquele livro e aprendi design assim. Eu cheguei a fazer uma faculdade de desenho industrial, mas desenho industrial não preparava para ser web design, preparava para fazer carro, para fazer design de outras coisas, né? E então essa corrida, eu percebi logo na minha carreira que eu tinha que saber falar inglês. Eu não tinha dinheiro para pagar um curso de inglês. Então o que eu fiz foi aproveitar todas as oportunidades que eu tivesse de traduzir de maneira precária algum texto, de treinar o meu ouvido e tal, até o ponto em que eu consegui falar inglês. Hoje eu falo de maneira absolutamente fluente, mas por sorte de ter encontrado você pessoas, aprendeu né? inglês, você aprendeu inglês sem professor, sem Ah, curso. nunca tive. Sim. Não, eu tive uma prima que falava inglês, eu ficava enchendo o saco dela. Vamos falar inglês, vamos falar. Eu ia falando tudo errado, ela ia me corrigindo. E E deixa eu saber, depois, eu nunca tive vergonha assim também. porque eu acho isso muito incrível mesmo, assim, considerando, né, essa origem tua de escola precária, né, com uma família rica em vários aspectos muito importantes para o desenvolvimento cerebral, né, porque amor, Uhum. espiritualidade e arte Música. são muito importantes no desenvolvimento cerebral, né, e música, enfim, são muito importantes, né, Hum. no desenvolvimento do ser, né, e desenvolvimento cerebral, né. E daí você juntou ali um aspecto que é, né, dessa Uhum. inferioridade, dessa que começou você de certa maneira, né, peraí, eu vou ter que mostrar que eu sou capaz, que eu sou melhor, né? E Sim, você tem que daí ser entrou bom. com, Não pode ser tem que ser medíocre. bom, Tem que ser bom. ou seja, eu tenho tipo uma garra compensatória, vamos dizer assim, eu tenho que É, mostrar. Eu tenho que mostrar que, né, mostrar, tem que provar e tem que ser mais do que o é. outro, né? Não por narcisismo, porque eu tenho Sim, que mostrar o meu sim. valor. Não, porque senão eu tô ferrado. Isso. Então acho que, né, você teve alguns aspectos, né, de desenvolvimento que te ajudaram, outros que atrapalharam, que não ajudaram. Essa Uhum. gana, vamos dizer assim, ou essa a capacidade tua, né, de desenvolver, de pegar uma adversidade e transformá-la em força de alguma maneira. Daí você está trazendo um terceiro aspecto que eu acho que é muito importante do teu jeito como você fez essa escalada, né, na tua vida de os degraus que você subia um degrau que você mesmo construía, né, que é como autodidata, né. É Você bootstrap, né, que eles falam em inglês. Se puxa pela bota. se Você puxa pela puxa mão. para cima pela própria bota. Então, você fez isso mesmo, né? Você é bem bootstrap nesse sentido. Você construiu o degrau para você subir, né? Ou seja, como autodidata, enxergando pela tua capacidade, pela tua criatividade, cognição, inteligência, lógica. É bem isso. Você é muito lógico e muito criativo ao mesmo tempo, né? E percebendo isso, e aprendeu inglês, fala bem inglês. Eu tenho zero. Eu vejo, né, quando a gente fala algumas coisas em inglês, eu tenho o contrário, eu tenho uma estrutura toda de família que me deu todas as condições de aprender inglês. Comecei a estudar com 7 anos, escolinha, Uhum. isso aqui, fiz intercâmbio, isso aqui tá. E realmente interagindo contigo no inglês, eu me sinto zero a mais do que assim, isso, aquilo, né? Ou seja, as capacidades que tu foi desenvolvendo por tua conta própria mesmo, assim, são incríveis. Eu acho que também você Mas para mim não aproveitou e para mim surfou não é muito bem. incrível. Não, eu sei, é natural, claro, que as coisas que são naturais para a gente não acha incrível, mas olhando de fora, se a gente olhar com um pouquinho de distanciamento, poderia ter sido muito diferente, né? Você foi Claro, claro, eu não estou falando isso aqui para puxar teu saco, eu estou falando para dizer que claro. realmente acho que são os elementos que você foi Como construindo é que a gente supera esses obstáculos, né? e você acha que você surfou muito bem uma onda que apareceu, que foi a da tecnologia, não é?
Ou seja, Sim, a toda coisa da vez que aparece, internet. Você é um early toda vez que adopter, né? aparece uma técnica. Desculpa. Você é um early adopter, né? O meu irmão me chamou a atenção, inclusive, olhando o teu LinkedIn, né? Que tu tinha uns negócios lá no Medium, né, de 2015. Ninguém falava de Medium no Brasil, tu já estava lá tendo uns baita textos no Medium. Vocês estão muito early adopter da tecnologia. Acho que tu soube usar com muita capacidade de inteligência, né? Os recursos e enxergar os recursos que se trazia para tua vida, né? Isso é uma coisa que o meu pai, ele olhava para mim e falava assim, toda vez que passava um, assim, a gente era crente. Então, bom, eu ainda sou cristão, mas crente é diferente de cristão. Acho que quem é crente está me ouvindo sabe do que eu estou falando. Mas assim, uma coisa é ser crente de uma igreja pentecostal na periferia, outra coisa é ser como eu sou hoje, um cristão da igreja anglicana, igreja episcopal anglicana do Brasil, uma igreja super tradicional. Então a gente não ouvia música que não fosse música cristã. Mas meu pai ouvia no rádio, assim. E aí quando passava um Chico Buarque, alguma coisa assim importante, ele parava. Assim, teve vezes ele parar o carro, falava, ouve isso aqui, que isso aqui é importante. Isso é muito bom. Ele falou, isso aqui é muito bom. Ele falava, eu fiquei assim com essa ideia do que é bom. E minha mãe era leitura, ela lia muito, ela estava lendo o tempo todo, e eu aprendi que a leitura era importante, quanto aprendi que um desejo de ser escritor, né? Hoje eu estou escrevendo um romance e tal. Mas, então, eu, eu percebi que havia essa necessidade de compreender as coisas a partir da leitura, sabe? E, e foi assim que eu cheguei nos lugares que eu cheguei, sabe? Foi assim que eu cheguei foi assim que eu corri atrás das coisas que eu consegui, sabe? A partir dessa valorização do conhecimento e da fé de que fosse qualquer coisa que eu pudesse, que eu quisesse aprender, eu seria capaz. Isso era uma fé que eu sempre tive. Assim, Isso é um pilar. não, é só uma questão de tempo. Se você me der qualquer coisa, eu vou. Hoje eu sei que não é É, verdade. Tem algumas não, coisas claro. assim no piano, tem algumas coisas assim que eu olho assim e falo, não, eu já tô velho, eu tenho 38 anos, já não dá para aprender um instrumento ao ponto de tocar numa orquestra, não dá mais tempo. Mas, É, perdeu seu mas ali, a janela de oportunidade, né? Mas isso daí é mas uma sabedoria, uma humildade também de quem já fez muita coisa. Mas você está falando de um pilar da autoestima muito forte em ti, que é da autoeficácia, né? Que eu posso não sim, saber, mas eu sei que se eu quiser eu vou atrás e vou descobrir como faço, né? Ou seja, que essa confiança de que vai conseguir, vai achar os meios de, né? E eu acho que você falou também, né, dessa história da leitura, né? Assim da leitura como a internet, né, como grandes ferramentas de acesso, né? Que você soube usar muito bem essas ferramentas de acesso para te enriquecer, né? Como ser, né? Como profissional, enfim. sim. E minha carreira como designer deve muito mais à minha carreira como escritor assim de ensaios, de artigos técnicos sobre internet, do que ao meu trabalho, ao meu portfólio como designer. Se deve muito mais ao meu trabalho de ler, entender como funciona a internet, como funciona o mundo, que é para o design, se tem algum designer me ouvindo, e assim, gaste 80% do seu tempo tentando entender como é o mundo, como funciona a cabeça das pessoas, como que as pessoas curtem as coisas, como que as pessoas gozam, e 20% na parte técnica de como é que se faz uma tela bonita. E aí você vai fazer uma tela bonita, bem feita, com design legal. Mas eu estava dizendo que... Ah, tá. Eu tinha um blog, 2006, quando enfim, eu tinha um primeiro emprego muito difícil, com um chefe muito autoritário, muito hostil. Depois eu fui para um outro emprego onde eu quase fui demitido, eu saí antes de ser demitido, porque eu trabalhava a 3 horas de distância, eu morava na periferia e trabalhava no centro. Então, mais ou menos 2, 3 horas de distância, de trem.
A gente fala trem, parece que é legal. Não, trem do Jaraguá para a linha de trem mais horrorosa. Tinha cheiro de xixi, assim, era muita gente, assim, era um lugar terrível. E eu espero que isso esteja melhor. E ambulante vendendo coisa no meio. E depois de tudo isso, eu tinha que chegar, não podia chegar mais de 10 minutos atrasado no trabalho. Chegasse mais de 10 minutos atrasado, levava uma advertência. 3 advertências, demissão. Justa causa. Acabou. Era preto no branco. É, então, nesse caso era branco no preto. Mas não havia nenhuma consideração para o fato de que o empregado vinha da periferia e era 3 horas de distância, que podia ser que o trem não, naquele dia simplesmente não estava funcionando. Mas daí eu saí e fui abrir uma empresa. Eu não sei porque minha família da minha mãe tem empreendedores, a família do meu pai também. Meu pai chegou a ter uma empresa de encanamento, de trabalho de encanador por um pouco tempo, e aí eu tinha essa ideia de que dava para abrir uma empresa. Porque eu era conhecido na internet já, escrevendo sobre internet. E as pessoas me procuravam como um especialista, porque eu lia e escrevia muito sobre esse assunto. Daí eu abri uma empresa e comecei a aproveitar essa demanda. Mas os 2 primeiros anos foram terríveis, assim, eu não conseguia, não tinha dinheiro para nada, era assim, famélico, literalmente famélico. Até que por causa desse blog que eu escrevia, por causa de eu escrever muito, e por causa disso que você citou, que o seu irmão disse, que eu falava sobre assuntos que estavam muito adiantados, assim, que tinha pouca gente falando ainda, mas que eram o futuro, assim. Um angel investor de Nova York encontrou meu blog, porque sabia português para ler meu blog. Ele encontrou meu blog e percebeu que eu estava falando de coisas muito interessantes. E aí ele marcou um café comigo para enfim, para me conhecer e para aprender mais sobre o mercado brasileiro e tal. E nesse café eu apresentei um business plan para ele. E nesse café eu fechei o negócio com ele de investimento, no próprio café, no próprio dia. Que é o Isso é Michael raro. Nichols, da Valor Capital Group. E foi muito generoso comigo, mas, enfim, eu pude ajudá-lo também a trafegar no mercado brasileiro, eu dava bastante palestra nessa época e tal. Então, eu fui subindo assim na minha carreira, me transformei num empreendedor que as pessoas conheciam, que trabalha. Antes de eu ter um investidor, e não foi o dinheiro dele, antes de ter um investidor, eu ligava para as pessoas e ninguém me atendia. Depois de ter um investidor, eu ligava para as pessoas e dizia: eu sou Gilberto, da empresa tal, tenho um angel investor de Nova York, queria marcar uma reunião com você para falar sobre os meus negócios. E as pessoas, sim, do nada começaram a falar: sim, claro, vamos marcar, vamos marcar. Então, eu só me dei conta disso há pouco tempo, sabe? Enfim, mas a internet tem essa coisa, tinha, hoje não tem mais essa coisa que é assim, na minha época, você tinha não era nem teu nome, era um apelido que você escolhia. Lá no chat do UOL, no Mirk, coisas assim, no ter passado da internet. E ninguém via a tua cara. Então você se relacionava com a pessoa mesmo, com o que a pessoa falava, sabe? Com o Isso é que o muito outro falava. Então a gente interessante. fazia amizades. Inclusive E os hoje é o chats de inverso, namoro, né? né? Os chats de Sim, namoro, você você conversava com a fazia. pessoa, chegava lá um momento que você tinha muita intimidade com a pessoa que você pedia foto. Exatamente. Era o ser que chegava antes da lata, né? Sim. Então, foi assim que eu fiz os meus amigos, que eu tenho até hoje, assim, que me ensinaram, sabe? As pessoas não me viam, elas não sabiam se eu era branco ou se eu era preto. Que Hoje em dia é o incrível. contrário, né? Tem o tal do Tinder, as pessoas primeiro eu vejo tua cara, dependendo da tua cara, eu escolho se eu quero ou não falar com você. Que é uma coisa absolutamente perversa, na minha opinião. É. Absolutamente perversa. E de Absolutamente um perversa. sistema um, né? A gente fala sistema um, sistema 2, que é muito enganoso, né? Porque a gente realmente fica muito refém dos estereótipos em vez de realmente ver o que que é, né? É muito interessante. Gilberto, a gente tem 5 minutos. Eu queria que você falasse. Você falou da angústia, depois a gente desviou, enfim. Eu queria que você pudesse falar assim, autoconhecimento na tua vida. Olha, essa empresa que eu disse que eu tinha, eu fechei em 2011 porque eu estava muito deprimido.
ser uma pessoa de sucesso, para mim, doía. Ser uma pessoa de sucesso doía. Porque o negro é internalizado na nossa cabeça que você não pode ser bem-sucedido. Teu lugar é de subalterno. Então, toda vez que o negro é bem-sucedido, ele carrega esse discurso na cabeça dele. Tipo, quem é você para estar aí? Quando eu ia dar uma palestra com milhares de pessoas, tinha assim uma áurea dizendo, quem é você para estar aí? Então, eu achava que eu não devia mesmo. Que eu não dava para ser empreendedor, sabe? E eu fechei a minha empresa com dinheiro, sabe? A gente não quebrou, eu fechei com bastante dinheiro, com cotinho, com um negócio bom, assim. Me pedindo, pelo amor de Deus, para não fechar a empresa, sabe? Então, esse sofrimento emocional me carregou, eu demorei para inclusive me dar conta de que eu tinha, sabe? E quando eu me dei conta, quando eu consegui me tratar direito, isso é bem importante. Quando eu consegui me tratar direito, tanto com remédio, né, quanto com que eu já tomei muito remédio errado também, né, que não ajudava em nada, quanto quando eu acertei o tratamento do símbolo mesmo, eu pude primeiro parar de me comparar com os outros, tirar um pouco, não muito, mas um pouco a pressão de ser excelente. Não precisa, assim, faz parte de mim querer ser um pouco melhor do que eu sou. Eu não preciso me desgastar para ser melhor. Não, é normal. Até porque às vezes a gente quer ser melhor. Isso foi uma coisa que eu aprendi, que foi uma iluminação para mim. Às vezes a gente tenta ser melhor para os outros gostar da gente. E daí, você vai lá, trabalha, fica bom no negócio, bom. E aí você mostra, olha aqui meu trabalho, como eu sou bom. E a pessoa que não gosta de você, olha e fala, que bosta. E fala, que metido. Ou então ela diz, que metido. Sabe? A pessoa não gosta de você do mesmo jeito, mesmo você sendo bom. Isso não vai mudar, não interessa, não vai mudar nada. E as pessoas que gostam de você, você mostra um trabalho ruim, a pessoa fala, que legal, hein? Aí você fala, não, tá ruim, eu sei que tá ruim. A relação das pessoas com a gente não depende da nossa performance. Não depende da gente ser bom naquilo que a gente naquilo que a gente faz. Então a gente pode deixar as coisas fluírem com naturalidade. Essa ideia de deixar as coisas fluírem, de ser quem você é e conseguir se aceitar, conseguir aceitar inclusive a angústia. Hoje eu entendo que tem uma angústia que ela está aqui. Eu não sei se eu vou, algum dia, vai dar 11 horas da noite, eu vou parar para dormir, desligar tudo, parar e vou olhar e vou estar feliz. Assim. Felicidade é uma coisa que assim, né? A tristeza é senhora, desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, a noite até que vai agora, solidão apavora. Tudo demorando a ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim, cantando eu mando a tristeza embora. Então essa tristeza ela fica, mas ela fica num lugar que eu olho para ela e eu consigo conviver numa boa. Tipo, não gosto de você, mas a gente segue em frente. A gente segue. Isso foi o... Querido Gilberto. Isso é um caminho de autoconhecimento que está na metade, né? Está sempre na metade. Que nunca acaba, né?
que nunca acaba. Quer dizer, é tipo aqueles jogos sem fim, né? Como é que é o jogo? Tu que é especialista em jogo? Você vai abrindo novas etapas, a gente chega em etapas, vira ciclos, começa outro ciclo. A gente tem 12 segundos restantes. Eu quero te agradecer, Gilberto, pela tua vulnerabilidade e generosidade de compartilhar a tua história e teus ensinamentos, que foram muitos. Um abração, um beijo, querido.